Muito bem então, pessoal. Vamos lembrar que no primeiro ato a gente analisou a hipótese extraterrestre da forma mais racional possível, certo? Mas agora a gente vai entrar em um território muito mais estranho, por assim dizer, porque existe uma pergunta que raramente recebe a atenção que merece. Que é a seguinte: e se os relatos modernos não forem um fenômeno novo? Já parou para pensar? E se estivermos observando apenas a versão mais contemporânea de algo que acompanha a humanidade desde o início da civilização? Porque quando a gente olha para diferentes culturas separadas por distâncias muito longas, né, às vezes separadas por um oceano, separadas por um continente inteiro, e também separada pelo tempo, às vezes milhares de anos, a gente começa a perceber um padrão recorrente. Então, a gente vê que os nomes vão mudar, a cultura vai mudar, as interpretações vão mudar, mas só que a estrutura da história permanece praticamente a mesma. Que é o quê? Seres que descem dos céus, entidades que oferecem conhecimento, figuras que influenciam reis, impérios, civilizações, presenças invisíveis que parecem conduzir o destino humano. E é justamente aqui que a hipótese extraterrestre começa a encontrar um concorrente muito mais antigo, que não é a ideia de visitante de outros planetas, mas a ideia de inteligências não humanas que sempre estiveram aqui. E aí, a gente vai estudar livros bem antigos para ver essa semelhança de padrão, tá? E um desses livros é o livro de Enoque. Enoque cita os vigilantes. E esse, com certeza, é um dos textos mais intrigantes já escritos pela humanidade. O livro de Enoque. Bom, embora esse livro não faça parte da Bíblia moderna, ele exerceu enorme influência sobre o pensamento judaico e sobre os primeiros cristãos, tá? E nesse livro tem uma parte que descreve um episódio extraordinário, porque segundo Enoque, existia um grupo de seres aqui na Terra chamado vigilantes. Essas entidades não eram apresentadas como extraterrestres, tá? Mas também eles não eram descritos simplesmente como seres humanos. Eles não eram humanos, mas não eram descritos como extraterrestres, tá? Eles ocupavam uma categoria intermediária, ou seja, eram seres celestiais que atravessaram uma fronteira que não deveriam cruzar, tá? E para mim aqui, pessoal, vou dizer uma coisa para vocês: o detalhe mais interessante não é a origem desses seres. Para mim, o mais interessante é o motivo pelo qual eles vieram. Porque, segundo o relato, os vigilantes não chegaram para destruir a humanidade. Eles chegaram para ensinar, para entregar conhecimento. Só que, olhem o detalhe, foi exatamente esse conhecimento que nos tornou perigosos, mais do que nós já éramos, tá? Por quê? Porque até então era um conhecimento proibido. Vamos dizer assim, o livro de Enoque afirma que esses seres entregaram aos humanos conhecimentos que não deveríamos possuir, certo? Que seria metalurgia avançada, fabricação de armas, astrologia, manipulação da natureza, encantamentos, conhecimentos ocultos e segredos do céu e da terra. Independentemente de a gente acreditar nisso ou não, o texto diz isso, tá? Em praticamente todas as civilizações antigas encontrou uma mesma narrativa. Porque a humanidade não vai descobrir tudo sozinha. Alguém ensina, alguém entrega, alguém transmite. Os deuses da Mesopotâmia ensinaram a agricultura, os deuses egípcios ensinaram a escrita, Prometeu trouxe o fogo aos homens, né? Deuses das Américas trouxeram conhecimento a esses povos mesoamericanos, certo? E os mitos parecem repetir continuamente a mesma estrutura. Existe uma inteligência superior, e essa inteligência oferece conhecimento, e esse conhecimento altera completamente o rumo da civilização. Então a pergunta é, por que culturas tão distantes contam histórias tão parecidas?
Será isso mesmo coincidência? Um arquétipo psicológico? Memória histórica? Ou será que é algo mais? Já ouviram falar dos Nefilins, né? Segundo Enoque, a interferência dos vigilantes produziu algo ainda mais perturbador, que seriam os Nefilins. Esses seres híbridos, nem totalmente humanos, mas também não pertencentes ao reino dos vigilantes. E o texto descreve como gigantes guerreiros e figuras de enorme poder. Bom, naturalmente uma leitura moderna tende a interpretar isso como mitologia. Mas mesmo deixando de lado a questão literal, o conceito continua intrigante, porque a ideia de híbridos entre humanos e seres superiores aparece repetidamente em culturas diferentes. Então, são os semideuses gregos, são heróis divinos, gigantes antigos, filhos dos deuses, descendentes celestiais, né? Então a gente vê que é como se a humanidade preservasse uma memória coletiva de uma mistura entre dois mundos, tá? Então aqui, ó, ao meu ver, isso não importa se aconteceu literalmente. O que está sendo estudado aqui é o padrão que reaparece novamente. Esses padrões repetidos que costumam chamar a atenção, né, de todos os pesquisadores. Todo mundo que estuda sobre isso fica intrigado com isso, esse padrão, tá? Mais os Anunnaki na Mesopotâmia. Muito antes da Bíblia, os sumérios já registravam histórias sobre seres que vieram dos céus. Esses seres eram conhecidos como Anunnakis. Nas interpretações acadêmicas tradicionais, trata-se apenas de divindades da religião mesopotâmica. Mas nas últimas décadas, alguns autores alternativos passaram a sugerir algo completamente diferente. Segundo essas interpretações, os Anunnakis poderiam representar inteligências reais que interagiram com a humanidade antiga. Então, novamente, não existe consenso científico para essa conclusão, tá certo? Mas o que chama atenção não é necessariamente a teoria. De novo, é o padrão. Os Anunnaki descem, eles interferem, transferem conhecimento, alteram o curso da civilização e depois simplesmente desaparecem. Então a estrutura é quase idêntica à encontrada em dezenas de outras culturas, né? Tá, e para terminar, tem os titãs e os deuses caídos na Grécia Antiga, que de novo é uma outra versão da mesma narrativa, tá? Seres gigantescos, seres poderosos, associados a uma era anterior da humanidade atual, que depois foram derrotados após uma guerra cósmica, presos e confinados, e o tema parece realmente bem familiar, né? Por quê? Por que parece familiar? Porque em Enoque os vigilantes também são punidos. E em várias tradições seres antigos são aprisionados. Em outras são expulsos. Em algumas permanecem adormecidos. É como se diferentes povos estivessem tentando explicar uma mesma ideia fundamental. Existem inteligências antigas. Essas inteligências interferiram na humanidade e depois foram removidas ou escondidas, mas desapareceram simplesmente.